Eu disse pra vocês que essa era a roça ideal para eliminar o Black. Bastava fazer os cálculos certos. E sabem o que aconteceu? Uma ironia do destino. O Black foi eliminado pra Aline e pra Amanda no BBB, a quem ele julgava como planta. E foi eliminado agora pro WL, a quem ele igualmente julgou como uma planta. Volta para suas crias, Tonzão! Volta lá! Que isso? Parabéns, garoto! É verdade que não se pode dizer que o Black não foi um jogador. Ele foi, mas ele se inspirou no cara errado e ainda usou mal os recursos que ele tinha na fazenda. Até o Lucas Selfie precisou jogar na cara do Black para a realidade e dizer para ele que o Brasil não perdoou ele e que ele só voltou na semana passada por causa da torcida da Jaque. Obrigado, Brasil. Obrigado, torcida da Jaque, por ter votado em mim na roça passada. Pois é. O brilho dele apagou na hora. A Jaque, inclusive, disse graças a Deus. Depois, ela disse que o Black tinha que sair de lá pelas mãos dela, pelo voto dela. Come. Ele tinha que sair por mim. Ele tinha que sair por mim. Não só por você, por todos nós, né, Jaque? Ele tinha que sair. Não, pelas minhas mãos. Deixa ela sair e descobrir que a torcida dela fez esse feito. O Black não se deu bem no BBB e muito menos na Fazenda. As voltas que o destino dá, né, gente? O paiol simplesmente desmoronou na cabeça do Chay. Quando a Galisteu fez a eliminação diretona, ela jogou logo a primeira bomba que o Rada já era. A Márcia chorou na hora, o Chay entendeu que a coisa não tava legal lá pros lados do paiol. Quem não vai mais voltar para a sede essa noite é o Radamés. Mas sabem pra mim o que é pior? O Black admitir que ele se inspirou no Guimê, gente. O cara que só ficou conhecido por causa de uma grande jogada no Big Fone e saiu expulso do BBB. Consigo ser um pouco racional, eu consigo ser racional. Então você veio pra fazenda inspirado no Guimê. Não, sim, também. O Black ainda veio com esse discurso de que ele foi macetado no BBB porque ele não tinha experiência em reality, essas coisas. E, gente, peraí. Todos os colegas lá não tinham experiência e todos eles tiveram que aprender lá e se deram bem. Só com o Black que isso deu errado, porque ele fez tudo de errado no reality show. O Rada, coitado, a gente só lembra dele pelo meme com a Márcia, porque só foi isso mesmo que rendeu pra ele. Mas pelo menos algo bom veio disso. O Rada poderia ficar 100% esquecido. O Chay também não aprendeu nada com o Black, né? O cara sabe que vai pra roça de qualquer maneira e ainda recusou a ganhar dinheiro pra isso. E como não poderia deixar de ser, a Nádia nos dá muito entretenimento nessa finaleira. Toda vez que ela vai pra roça, é assim. Sai daqui! Neste momento eu não quero falar com você, André. Tá bom, Nádia. Não quero. Tá bom, boa sorte. A gente não vai falar muito da edição da convivência deles, porque também já não teve muita coisa e você vê no vídeo aí em cima. A gente vai se centrar nos momentos que antecederam a eliminação e na prova. A Galisteu já fez uma pergunta ali pro Black, querendo saber se ele acreditava que a Jaque tinha outras opções de indicação. Ele disse que sim, ele acreditava que ela tinha outros alvos e que ela não via as movimentações do jogo ali dentro da casa. Então eu acredito que eu achei no fundo ali que ela poderia estar com a outra visão de jogo. O Black sempre tenta usar uma desculpa pro fracasso dele. Ele poderia ter dito, é sim, ela quis me indicar e pronto. Pro Rada, a pergunta foi sobre ele ter evitado a roça por tanto tempo por estratégias do grupo e ainda assim caiu na roça. Mas sabe do que mais? Ele disse que o Black poderia ter feito uma jogada melhor e ter deixado ele na baia. O Black ali do lado, obviamente, não gostou disso. Ele poderia ter, de repente, ter me deixado na baia, seria, de repente, uma estratégia melhor. Pro Tonzão, a pergunta foi sobre o poder branco, se foi uma estratégia do Chay ou se foi outra coisa. A resposta que o Tonzão deu é que não era estratégia, mas uma decisão pessoal do Chay por causa dos embates que os dois grupos têm. E pro WL, a Galisteu perguntou de lá de dentro quem não torcia pra ele voltar. Aí ele disse que era a Nádia. A última pergunta comum a todos ali foi justamente sobre quem eles queriam que tivesse na roça no lugar deles e quem era o mais frio e calculista.
O Black queria a Lili no lugar dele, o Rada também queria a Lili, o Tonzão queria o Chay e o WL também queria o Chay. E quem era o mais frio e calculista, pensando rápido, pro Black era o Chay, embora ele quisesse falar dele mesmo. Cara, eu não me incluo, né? Então eu... Pro Rada era o Black. Pro Tonzão, ele disse que era o WL. Sério, o WL, eu ri. Acho que o WL ele virou muito calculista. Ele é um jogador mais coraçãozão. E o WL disse que era o Tonzão. E dos crias, o Tonzão era mesmo o cara que pensava nas estratégias e nas coisas. E lá na sede, a Nádia aproveitou a deixa e disse pro Chay que os próprios amigos dele disseram que ele era frio e calculista e que isso pode ser tanto um elogio quanto um defeito. Pode ser um elogio, pode ser um defeito. A Jaque disse que adorou as respostas e que ela vai usar no Rodrigo Faro. Mas lá na sede, as coisas desmoronaram. A Lili achou que o Tonzão estava voltando quando escutou ele saindo do deck direto pro estúdio. Ela ficou bem aflita nesse momento. A Nádia, inclusive, enalteceu o feito da Lili chegar no top 8 sem ainda ter ido para uma roça. Aí a Lili respondeu que desmereceram ela por causa disso. Olha, chegou aqui sem ir pra roça, Lili, isso é bom. Também desmereceram. E sim, gente, escapar da roça também é uma estratégia. Perigosa, sim, mas não é errada e nem imoral. A Nádia disse que descer pra roça é um abalo psicológico muito grande e que o jogo da Lili e dos crias foi muito bom, porque eles só chegaram aí pra roça agora, no final. Quando chegou o momento da eliminação, o discurso da Galisteu enalteceu os peões, disse pro Black que o paiol era o microcosmo da estratégia dele e que ele fez disso o grupo dele, que trouxe outros membros, e perguntou se era possível eles irem pra final. Pro Rada, ela citou a aproximação profissional dele e depois que jogar em grupo foi o que salvou ele atrás, mas agora talvez não desse tão certo pra ele. Pro Tonzão, ela disse que ele é um paizão, que defendeu os crias dele, que ele lidera pelo exemplo e que isso pode custar um prêmio milionário. E pro WL, o jogo dos crias o manteram longe da roça e é um feito chegar aonde ele chegou sem ter ido para uma roça até agora. Aí quando a Galisteu anunciou o WL como o primeiro peão salvo, eu já imaginei aqui. Deu ruim pro Black. O WL não acreditou que ele estava sendo salvo. Pode voltar, WL! Volta lá, garoto! Parabéns! Volta pra sede, W! Vai feliz! A volta do WL desmoronou o Chay por completo porque ele acreditava que o Rada ia voltar. Ele não sabia se ria ou se chorava. E a Lili era só felicidade. Aí a Galisteu mudou o esquema dessa vez. Ao invés de anunciar quem era o próximo peão salvo, ela anunciou quem era o peão eliminado. E veio o Rada com 9,63% dos votos. O Rada foi eliminado da Fazenda há uma semana da final e nem foi tão mal assim diante de tanta rejeição que vários outros peões tiveram. Ele ficou ali bem colado com a Kali, inclusive. É você, Radamés. Muito obrigada, Radamés, pelo seu brilho, pelo seu jogo. E depois de eliminar o Rada, a Galisteu voltou na sede para informar que o Rada não ia mais voltar e que ele já estava fora. O Chay e a Márcia desabaram por completo ali. A Márcia chorava copiosamente, o Chay não entendia o que acontecia, mas ele também chorava, mas passou pela cabeça dele que já era pro paiol. Aí a Lili foi lá tentar consolar a Márcia e depois até a Jaque tentou dar uma consolada no Chay. Já saiu? Um peão? Eu vou adiantar o nome dele agora pra vocês. Quem não vai mais voltar pra sede essa noite é o Radamés. E aí veio o anúncio que todos queriam saber. Black eliminado. Tonzão voltou pra sede sem acreditar que ele tinha acabado de ser salvo pelo público. Volta para suas crias, Tonzão! Volta lá! Que isso? Parabéns, garoto! O Black ficou com uma cara de tacho porque ele foi eliminado. E ele parecia estar bastante incomodado com isso, inclusive. Aí ele queria ir embora logo, a Galisteu pediu para ele ficar lá mais alguns minutos. O Black não saiu tão mal da Fazenda, gente. Ele teve 14,87% dos votos. Ele tá lá entre os mais bem votados dessa edição.
O rescaldo do BBB fez uma diferençazinha pra ele nessa final. A Galisteu até deu uma massagem no ego dele, disse que ele foi bem estrategista e que ele não teve medo de ir do 0 a 100 e depois voltar pra 0, de jogar e de errar, de se apaixonar, mas que isso não deu tão certo assim pra ele. Aí o Black respondeu com uma certa preocupação pra Galisteu. Ele esperava que tudo tivesse bem aqui fora, querendo dizer que ele não queria estar cancelado. Ficou nessa luta aí comigo, nesses 3 meses aqui de edição, e é isso, né? Seguir minha vida lá fora, espero que esteja tudo bem, e é isso aí. E eu disse pra vocês que essa possibilidade ia acontecer. A Jaque ia ficar sem entender que o jogadorzaço saiu, o Chay ia perceber que tá muito ruim pra ele aqui fora e que os crias teriam uma sobrevida por pelo menos mais alguns dias. Escolhas, gente. Todo jogo é feito de escolhas. A torcida da Jaque eliminou justamente os 2 paioleiros, em especial o Black, que foi ela quem indicou. Inclusive, ela disse graças a Deus que o Black tinha ido embora. E depois, ela ficou chocada com esse resultado. Obrigado, meu Deus! Após a eliminação do Black, a Galisteu até voltou lá pra 7 para dar um aviso para eles. A baia acabou e que eles iam fazer uma prova especial cujos perdedores já iam cair direto na roça. Aí a Galisteu disse no Instagram dela, numa live, que a gente ia ver a prova no Play Plus, mas não foi isso que aconteceu. A gente vai te falar mais sobre isso já já. O Chay chorou bastante com a volta do Tonzão. Inclusive, ele foi chorar na mesa na hora que a Galisteu pediu para todos eles irem para a sala. O mundo dele desmoronou completamente e ele entendeu que se ele cair na roça agora, ele sai. E nem dá pra negar, gente. A torcida da Jaque, do André e do Pôr do Sol conseguiu segurar o WL e o Tonzão com mais de 75% dos votos. Isso é um feito e eles precisam comemorar isso. Eu só discordo de uma coisa. Teve gente na X.com dizendo que o paiol acabou. Ainda não acabou, gente. Ainda tem o Chay ali representando o paiol. A Márcia até tentou consolar o Chay, disse que eles não sabem o que o público quer, porque na semana passada eles salvaram o Black, que agora não salvaram ele e deixaram ele sair. Aí o Chay admite que ele achava que iria sair um de cada grupo, mas que tudo ficou bem confuso pra ele. Não entendi nada. Você entendeu agora? Não entendi nada agora. Agora não entendi nada de verdade. Eu achava que talvez saia um de lá, um de cá. Na dispensa, a Jaque e a Márcia ficaram chocadas com a saída do Black, o jogador zaço, o cara que sabia tudo de reality show. A Jaque falou pra Márcia que o Black tinha que sair da fazenda pelas mãos dela, por uma indicação dela, por um voto dela. Ela lembrou da saída do Lucas e de tudo aquilo que aconteceu com ele. Acreditava que isso passou um filme na minha cabeça, Márcia, ali naquela porta, vendo o Lucas indo embora. Indo embora? Eu posso falar? Inacreditável! Aí a Márcia supôs que o público quis deixar o paiol sozinho e que achou inacreditável o paiol ter sido desfeito a essa altura. E a Jaque lembrou que o Lucas gostava do Chay. E quando o Chay teve o poder nas mãos, ele enxovalhou o Lucas. E diz ainda que ela fez isso pelo Lucas. Ai, Lucas, foi por você esse voto, por mim, por você. Você pôs ele lá de novo, hein, Jaque? A Márcia até tentou mudar a percepção da Jaque sobre o Tonzão, mas a Jaque disse que ela não vai mudar o que ela pensa do Tonzão, mesmo vendo que ele tem um bom coração e que ele não tem a mesma maldade do Black. Ela já disse que ela não gosta do Tonzão e ficou por aí mesmo. Aí a Nádia tentou consolar o Chay, exaltar ele por ele ter sido expulso e agora chegar no top 8 da Fazenda 15. Aí ela disse que os dois estão com a imagem intacta ali dentro. A gente foi expulso da outra vez e olha onde a gente tá, sabe? Sem ser triscado. Depois, a Jaqueline se soltou no quarto e disse que essa era pro Lucas, que agora o nome dele estava honrado do lado do nome dela também. Posso sair amanhã, mas eu não relo o nome dele junto com o meu. E agora, definitivamente acabou mesmo, né, gente? Lá na cabine de descompressão, o Black tentou se eximir de alguma das culpas que ele sentia.
A primeira foi a de que ele não estava apaixonado pela Kali. Ele repetiu várias vezes que ele se apaixonou por ela depois que eles ficaram. Mesmo o Selfie mostrando um vídeo em que ela pedia a eliminação dele e creditou a eliminação dela a ele. Então eu fico triste realmente em ouvir isso. Eu tava muito esperando que ela estivesse aqui fora, com os braços abertos, me esperando, porque eu estava esperando isso realmente. O Black ficou bem decepcionado porque ele mesmo falou que esperava que ela o recebesse de braços abertos aqui fora. Tigrão, a Kali igualmente se decepcionou com você quando ela viu os seus vídeos. O Selfie também fez uma pressãozinha sobre o Black ter julgado o relacionamento do Lucas e da Jaque como uma estratégia de jogo e de VT, e depois mostrou o vídeo dele fazendo a mesma coisa. O Black, obviamente, tentou se justificar e arrumou uma desculpa pra isso. Como vocês sabem, o Black sempre faz isso. Cara, temos mais um. Desprezou a Kali quando ela estava lá dentro, agora que ela saiu ele tá se pagando de apaixonado, trouxa quem compra. E aí, a grande maioria acha que esse relacionamento foi mentira da sua parte. E a grande maioria está completamente errada. Aí o Selfie também mostrou o vídeo da esposa do Rada, a Caroline, que ele citou diversas vezes ali, dizendo que ele continuasse jogando com a Márcia, porque ela era engraçadíssima. Inclusive, o Selfie falou do Furada, o chip dos dois. Eu acho que seria o Rada e Márcia. Vai trazer muito mais entretenimento pra gente aqui, né? Rapaz, até Carol queria você longe do paiol e com a Márcia Fu. E teve um momento que o Selfie mostrou o vídeo do Rada falando mal do Black. E aí o Black entendeu porque ele recebeu a placa de falso e perdido dos colegas dele. Por isso que o cara deu falso pra vocês, né? Para que tá explicado. Tem nada de falso. Cobrava muito, Radamés? Quem? O chefe. Agora, teve sim um momento em que o Black entendeu que ele estava bem cancelado aqui fora. O Selfie até pediu pra ele agradecer a torcida da Jaque por ter ficado no programa na semana passada. Olhando pra aquela câmera aqui, fale muito obrigado. Obrigado, Brasil. Obrigado, torcida da Jaque, por ter votado em mim na roça passada. O Black entendeu tudo muito rápido. A Jaque é a favorita e o Shai deve ser o próximo eliminado. O Rada é tão planta que até nisso ele copiou o Black. Teve uma pergunta do Selfie também que foi bem interessante. O Selfie disse que o Black estava bem diferente no BBB. Aí o Black assumiu que ele se inspirou no Guimê. No Guimê. Simples e racional. Então você veio pra fazenda inspirado no Guimê. Não, sim, também. Peguei ele como exemplo, realmente, porque quando eu saí, eu vi, caralho, o Guimê era super favorito, ele era um cara super articulador, estratégico. Na cabeça do Black, o Guimê saiu aclamado do BBB por fazer estratégias. Agora vocês entendem por que as coisas deram tão errado pra ele na Fazenda, né, gente? Até na inspiração o Black errou. O Guimê não era jogador. Ele acertou algumas jogadas estratégicas do Big Fone, aconselhado pelo Alface. Mas só, gente, ele não é um grande jogador do BBB. Por isso que tudo deu errado pro Black lá na Fazenda. E sabe o que eu achei ruim no meio disso tudo? É que o Black disse que ele entrou no reality sem nenhuma experiência e na Fazenda ele já foi mais preparado para isso. Mas, gente, pensem comigo, nenhum participante de reality show tem experiência naquilo. Todos, sem exceção, aprendem a jogar conforme o jogo caminha. Não é uma entrevista de emprego que você precisa ter experiência. Antes da prova especial começar, rolou uma discussão do André com a Márcia sobre peido. E ele reclamou que ela falou disso enquanto ele estava comendo. E ele ficou bem chateado, bem tocado com isso. Se quiser peidar, vai peidar. Não sei, André, só que eu não sou obrigado a ficar no lugar com os outros peidando. Não, cada tudo um bem. faz o que quer. Bom, mas você também não pode ficar dizendo uma coisa sem você saber quem foi. Mas a culpa pela situação havia sido da Jaque, que se desculpou com a Márcia e depois se desculpou com o André. O Tonzão admitiu que ele aprendeu a jogar lá na Fazenda observando o Black mesmo. Isso. Tá certo, tá buchinha pra passar na cara. Aí tá me é porque o de fora isso aqui chama bucha, desculpa. Calma. Não tem problema, calma, desculpa. Aí a Márcia reclamou do peido pra Nádia, que disse que era uma falta de educação da Jaque, do André, essas coisas todas ali. Aí o Shai tava tentando segurar o choro, mas ele não conseguia se segurar ali. Menino, aquele ridículo. Esse que é o bola às vezes aqui no Brasil, sabe?
A Nádia depois disse que o Black tinha as mesmas atitudes de sempre, que ele não mudou nada. Aí o Chay admitiu que o público tinha perdoado e que estava gostando dele, mas no final as coisas não são bem assim. O que você acha? Sobre continuar com as mesmas atitudes. O que eu acho? E também depende com quem você vai. Aí a Márcia diz que achava que ele ia sair na semana passada, mas alguma coisa aconteceu para ele ter ficado. E depois o Chay admitiu que ele vai ser eliminado. De madrugada, rolou a prova especial. Como era essa prova? Um desafio em duplas definido por sorteio. Cada dupla iria enfrentar 3 desafios, mas se um peão fosse bom em 2 desafios, o terceiro nem seria feito. O terceiro era só para desempatar. A prova era baseada no reality A Grande Conquista e os desafios lembram bem as provas que o próprio programa tinha. Os sorteios começavam assim. Quem tirasse a bolinha branca era o cabeça da dupla e quem tirasse a bolinha amarela ia estar disponível para ser o desafiado. Lili, Nádia, André e Márcia tiraram as bolinhas brancas e desafiaram Jaque, Chay, WL e Tonzão, respectivamente. Então, Lili vai duelar com a Jaque. Pode ficar atrás da Lili, por favor, Jaque. Nádia, contra quem você vai duelar? Eu vou com o Chay. Chay, atrás da Nádia, por favor. André, Tonzão ou WL? Com quem você vai duelar? WL. WL atrás do André, Tonzão automaticamente atrás de Márcia Fu. A prova não foi mostrada pra gente. Eles mostraram os desafios parcialmente. Não dava pra saber naquele momento quem tinha vencido cada um dos desafios. Os duelos eram os mesmos para todas as duplas. O desafio da torre giratória, o desafio do balão de hélio e o desafio da bolinha. E enquanto cada dupla esperava a sua vez, a Nádia disse para os colegas dela lá no deck que o cenário ali não era à toa e que teria uma votação ainda hoje. Ela acertou que a roça especial seria com 5 pessoas. E o Tonzão disse que a autoestima dele melhorou depois que ele e o WL voltaram da roça. Eu disse que ia acontecer, né, gente? Eu falei pra vocês. O WL também ficou bem feliz e disse que é uma sensação maravilhosa voltar da roça. O que a gente soube dos desafios pela conversa deles mesmos. A Lili venceu o duelo com a Jaqueline, pelo que elas contaram. Elas também comentaram que ficaram passadas com a eliminação do Black e elas foram as primeiras a voltar para a sede. Nádia e Chay voltaram pouco tempo depois e a Nádia perdeu o duelo pro Chay. Ela voltou chorando para a sede porque ela já estava na roça. O Chay então acredita que o Black e o Rada estão numa roça falsa e que eles voltariam depois dessa roça especial. A terceira dupla que voltou foi o André e o WL e no desafio deles o André venceu. A roça especial ficou com Jaque, WL, Nádia e Márcia. Mas falta ainda o 5º elemento. Então, a roça ainda não está 100% formada. André, Tonzão e Lili recusaram ganhar os 30 mil reais para a roça e trocar de lugar com o seu oponente. Funcionaria assim. Se o André aceitasse os 30 mil, ele troca de lugar com o WL. Se o Chay aceitasse 30 mil, ele trocava de lugar com a Nádia. E se a Lili aceitasse os 30 mil, ela trocava de lugar com a Jaque. Se o Tonzão aceitasse os 30 mil, ele trocava de lugar com a Márcia. Inclusive, ele venceu o desafio com a Márcia. Mas, sinceramente, quem é que vai aceitar trocar uma imunidade agora por 30 mil reais nesse momento? A única pessoa que poderia ter sido inteligente de aceitar os 30 mil ali era justamente o Chay, porque ele mesmo disse que ele vai pra roça e ser eliminado. Ele pelo menos ia com 30 mil reais no bolso e deixando a casa votar em outra pessoa. Mas ele recusou os 30 mil reais e ainda vai ser o mais votado para ir nessa roça. E isso tudo porque a lógica é bem simples. Se o público eliminou o Black e o Rada, vai eliminar o Chay. É um voto certo. Ninguém vai perder tempo votando em outros alvos ali dentro, excluindo, né, os de sempre, a Nádia e por aí vai. Eu me surpreenderia muito. O André pode ter uns 2 votos ou 3, mas ele é o fazendeiro. Ele desempata e ele vai desempatar pro Chay. Ele se tira da roça. Pela manhã de hoje, um barracão daqueles promovido pela Nádia. Aliás, toda vez que ela cai na roça, ela simplesmente
promove um barracão para chamar a atenção. E depois os outros que são VTZeros, né? É a estratégia mais furada de tudo. Tudo começou quando o André delegou a função do cavalo para ela com a eliminação do Black e do Rada. A Nádia não gostou nem um pouco porque ela disse que ele poderia delegar essa função para outra pessoa. O André disse que ela era a única pessoa que poderia assumir o cavalo sem precisar se atrapalhar com os horários e com a outra função dela, porque os horários das duas são bem afastados e bem diferentes um do outro. A Nádia não queria fazer a função do cavalo e pediu para o André delegar o WL. Mas ele insistiu que todos lá estão com função dupla, só ela que não estava. E aí, ela mandou o André colocar o Tonzão na função, o que também não podia porque ele já estava com duas funções. Aí o André avisou que a produção mandou ele dar esse aviso. O W tem duas funções, cada peão não pode fazer mais que duas funções, entendeu? Eles mandaram uma... Pera aí, Márcia, rapidinho. Eles mandaram uma ficha agora avisando isso. A Nádia não gostou nem um pouco disso. Ela simplesmente já acordou de mau humor. Aí quando ela já estava de pé, ela insiste que ele poderia remanejar tudo ali, mas o André disse que ele não podia, que ele tentou e que a produção avisou que não podia. E que se ela quisesse reclamar, ela que fosse lá no closet reclamar com a produção. O André disse que a Nádia não queria fazer nada, que ela só queria fazer eram as coisas dela. Aí ela disse que ele só precisava usar a cuca. E aí ele disse que ela só tá querendo fazer as coisas que ela quer e ela disse pra ele parar de colocar palavras na boca dela. Clama com a produção, entra no closet ali, vai lá e fala com a produção. Não, meu querido, não é a produção não. Então pronto. Tá? Era só usar a cuca ali. Amor, tô usando a cuca. Você que não tá querendo fazer, é diferente. Não é querendo fazer não, não vem botar palavra na minha boca não. Então não vem dizer que eu devia ter usado a cuca melhor, concorda? A Nádia foi toda trabalhada no mau humor, lá cuidar do cavalo, e começou a treta. Primeiro com a Jaqueline, que já estava na vaca. Mas quem começou a provocação foi a própria Nádia, que mandou a Jaque ficar calada e não falar com ela. A Jaque retrucou que ela sequer falou com a Nádia ou lhe deu bom dia. Tá dia eu dei pra você, eu se tô liga no falando contigo volante. não, idiota. Nem bom dia eu dei pra você, nem falei com você. Então não fala comigo não, ô VTZera. Então não manda indireta. Aí a Nádia pegou o ar ali mesmo e chamou a Jaque de VTZera. A Jaque respondeu que quem era VTZera era a Nádia e ainda chamou ela de Patricinha Mimada, o que a Nádia também não gostou. VTZera é você, fica na Patricinha tua. Mimada. É o quê? Isso. Patricinha Mimada ainda. Eu sou o quê? O Tonzão foi acompanhar a Nádia no trato do cavalo e ela aproveitou para fazer o espetáculo dela sozinha. Ela disse que a Jaque e o André se acham e acham que eles já ganharam o programa e que eles fazem isso toda hora e aquelas coisas de perseguição que ela mesma adora fazer e falar todo o tempo. A Jaqueline estava lá na baia ouvindo e disse que a Nádia tinha inveja da amizade dela com o André. Aí a Nádia só disse que ela não gosta de gente falsa do lado dela e que ela não tinha inveja nenhuma dessa amizade. Você tem inveja da nossa amizade. Tanto é que você queria separar a gente e não conseguiu. Porque Deus não dorme. É, cara. Entendeu? Deus não dorme. Essa amizade, misericórdia. Aí ela começou a chorar. O Tonzão não falava nada. Ele só gravava com o celular e deixava a coisa rolar. Maravilhoso. Aí ela dizia pra câmera que os dois, a Jaque e o André, são ardilosos e que o coração dela nunca se enganou sobre os dois. A Nádia então começou a chorar e dizer que o André debochou do uso dos remédios que ela usa, porque em um momento da discussão, o André disse que ela tomava remédios para se controlar, porque ela era agressiva e que ela tinha sido expulsa da Fazenda 10 por causa disso. Toma até remédio pra se acalmar. Olha aí, gente, tá vendo? Foi ele que debochou. Não sou eu. Gente, filma aqui. Agressivo. O André Gonçalves, quando eu tomo remédio pra ansiedade, e milhares de pessoas tomam remédio pra ansiedade. Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, entendeu? E ele debochou, ele e a Jaque. Pronto. A Nádia começou a dizer que o André tocou na ferida dela, aí a Márcia tentou defender o André, mas a Nádia não quis saber, chamou ele de cobra venenosa. Aí ela reclama de novo que o André tentou desestruturá-la e que ele é mau e que agora todos estão querendo se vitimizar, essas coisas chatas que a Nádia fala toda vez que ela tá na roça. E ainda diz que o André é recém-casado, mas queria que os outros chipassem ele com outras pessoas lá dentro. Aí ele entra, mesmo sem falar nada, parece que ele não ouviu essa parte. Inclusive, ele fica... O cara é
recém-separado, eu não ia falar não. O cara recém-separado que entra aqui e fica pedindo pros outros chiparem as outras pessoas como ele. Ela começa a gritar pra ele sair lá da baia. Aí o André só mandou um boa sorte pra ela. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Neste momento eu não quero falar com você, André. Tá bom, Nádia. Não quero! Tá bom, boa sorte. E foi no momento que ela estava tratando o Colorado e reclamando do André e da Jaque se acharem os campeões que o Colorado mordeu o braço dela. Infelizmente é o que deu. Ai! Tu viu? Me mordeu. Deu uma mordida aí. A Jaque estava lá e as duas começaram outra discussão. A Jaque diz que ela não se acha melhor do que ninguém. Aí a Nádia fala que o André toda hora ficou babando a Jaque quando ela era fazendeira e que fica soltando indiretas pra ela. Aí as duas continuaram essa discussão. A Nádia diz pra Jaque não falar com ela, nem lhe direcionar a palavra. Aí a Jaque jogou na cara da Nádia que quem manda nela era só a mãe dela e a Nádia não ia poder fazer nada. Aí a Nádia chama ela de Aparecida. Aí a Jaque assume que ela é mesmo Aparecida e que ela nasceu pra aparecer mesmo. Aí a Jaque dispara que em toda a roça a Nádia faz isso pra querer um videozinho pras redes sociais pra aparecer. Aí que vocês estão vendo, só puxar toda a roça. Querendo fazer o videozinho dela. Aí na pra passar na coitadinha, edição, não boto em toda duas a roça, só funções. puxar. Coitada, eu tô Tá doente bom? também. E aí quando a Nádia tava chorando, o André passou entrando na sede e ela continuou gritando, chamando ele de cobra. Isso é uma cobra junto com ela, uma cobra, cobra. Depois, ela, que acusa os outros de se apropriarem da história alheia, se apropriou da história da Raquel e disse que o André foi quem meteu palha pra expulsão dela acontecer. Sério, gente, a Nádia tá louca, né? Ela tá muito, mas muito trabalhada nessa loucura. Por isso que a amiguinha dele foi expulsa. Vê se ele foi lá ajudar ela. Ele foi? Ele foi lá ajudar? Não. Porque ele não é uma pessoa legal. Não é. Eles botaram foi lenha na fogueira. Aí ela disse que o André a colocou de propósito pra cuidar do Colorado, mesmo ele tendo dito que foi uma ordem da produção. Ela disse que o André debochou dela por causa do uso de remédios e todas essas coisas. O Chay não gostou muito dessa fala lá do André e foi conversar com o André, que defendeu a sua posição e disse que ele não tinha falado nada pra ela. Sou psicólogo dela. Não, eu sei, mas... Não sou. Eu sei também é foda, mas às vezes Ela alguma fala coisas coisa pra faz mim a que gente me pegar incomodam razão. também, nem por isso eu vou ficar dizendo, ó... O que ela fala pra você? Não, só de falar, você é agressivo, você é falso. E lá fora, a Nádia conversava com a Márcia, dizendo que o André poderia ter evitado essa confusão toda. Ele poderia ter evitado. Ele poderia, pô, Nádia, já tá 2 semanas com o Colorado. Eu vou fazer o Colorado. Ele fez. Ele sabia que ele podia fazer. Ele foi fazer o quê? Evitado como, Nádia? Isso era uma ordem da produção. Ele não podia escapar disso. Aí depois a Jaque foi chorar, o André foi lá consolar ela, disse pra ela não ligar pra Nádia e que a Nádia só foi lá pra fazer o VT dela sozinha também. E depois ela ficou lá sozinha chorando. Aí a Jaque também reclamou com o Chay que ela acordou toda feliz da vida, mas a Nádia é quem cria problemas porque ajudar os outros é falso e se não ajuda é falso e que nada ali tá bom pra Nádia. Se você ajuda, você é falso. Se você não ajuda, você é uma pessoa ruim que não ajuda. Vai entender. Tem que largar de ser otária, mano. E ele disse que o André pegou pesado por ter citado os remédios da Nádia e a expulsão dela. Aí pouco depois, a Lili perguntou se a Nádia queria ir curtir a piscina com eles, mas ela não quis, preferiu ficar sozinha e isolada. Vamos lá fora, na piscina? Eu quero ficar bem. Eu preciso ficar só, sabe? Aí depois ela disse que o André poderia conduzir a situação de outra maneira e que foi isso que deixou ela chateada. De qualquer maneira, os crias também disseram que o André perdeu a razão por ter falado sobre os remédios da Nádia e que ele poderia ter evitado tocar nesse assunto e que pareceu que ele quis ofender mesmo a Nádia na hora que ele citou isso. Perdeu a razão, mano. Perdeu, tá ligado? Nossa. Subiu uma pauta aqui, pô. Pô, a menina... Pô, desabou ali, né, mano? Tá... E foi
foi, gente, o André pegou pesado. Mas ao mesmo tempo, ele não mentiu sobre a Nádia, do jeito dela agir com as pessoas nesses momentos de roça. O que esperar da roça de hoje? Essa é uma roça especial. A gente já sabe que 4 pessoas estão lá. Jaque, Nádia, Márcia e WL. Porque eles perderam o desafio. E como ninguém aceitou a grana, os 30 mil reais, não houve mudanças. Hoje vai ter a votação e nela o 5º roceiro vai ser indicado. Essa é a última votação da temporada. E só o Tonzão, Chay, André e Lili poderão ser votados. Eu não duvido nada que todos votem direto no Chay, especialmente porque o Black e o Rada já foram eliminados. A Márcia, o André, a Jaque, o Tonzão e a Lili devem votar no Chay, por exemplo. Já o Chay e a Nádia devem votar no André. E mesmo que venha um empate por causa dessa discussão toda, o André ainda é o fazendeiro, ele ainda desempata e ele se tira da roça. O Chay poderia ter pego os 30 mil reais, ir pra roça e deixar o rebosteio rolar. Mas ele não fez isso. Ele vai pra roça, ele vai ser eliminado e ainda vai perder 30 mil reais. Que grande calculista o Chay se saiu nesse momento, né, gente? Que grande cálculo. A Lili segue invicta porque ela só vai pra roça na última, porque ela não vai ter como escapar dessa última roça. E isso é que é um jogo eficiente, hein? Algo que o Black, o Rada e o Chay e os outros ali não conseguiram ter. E por isso mesmo o paiol se deu tão mal.